Graça e paz, queridos. A paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês que esteja assistindo este vídeo. Meu nome é Rony e hoje vou ler uma passagem para vocês. Um vídeo que eu quero gravar hoje na Palavra de Deus para a vida dos irmãos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, capítulo 3, versículo 1. Com 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14 e 15, capítulo 3, no versículo até o 3. Eu quero ler para os irmãos estas passagens da Bíblia, onde fala de 3 homens que existem na Bíblia, de 3 tipos de seres humanos, de 3 tipos de pessoas que existem na Bíblia. Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém? Então quero ler esses versículos, explicar para os irmãos 3 tipos de homem que a Bíblia cita. O primeiro, o homem natural. O homem natural é aquele que ainda não conheceu Jesus, que não tem um relacionamento com Jesus, não tem uma intimidade com Deus, não é filho de Deus, ele é uma criatura, foi criado por Deus, mas ainda como ele não reconheceu Jesus como Senhor, como Salvador da vida dele, ele é um homem natural. E o homem natural não entende, não compreende, não entra na mente dele as coisas espirituais. Por exemplo, uma coisa espiritual, ele não entende o que é passar uma noite em oração pela vida de outra pessoa. Ele não entende que tem que buscar a Deus, que tem que orar ao Senhor todos os dias. O homem natural não entende que a palavra de Deus é a regra de fé para a vida dele. Ele quer seguir a regra do mundo. O que o mundo dita, as regras da televisão, as regras da mídia, é isso que o homem natural vai seguir. Ele não compreende a vontade de Deus para a vida dele, ele não entende que ele tem que ir numa igreja, ele não entende que ele tem que buscar a Deus, ele não entende que precisa ler a palavra, ele não entende que precisa jejuar, ele não entende que a guerra dele não é contra carne e sangue. Ele não entende isso, ele não compreende essas coisas, porque ele é um homem natural, ele não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Então este é o homem natural, é o primeiro homem que nós vamos falar. O homem natural, ele age na carne. Ele não age no Espírito, ele não deixa a sabedoria de Deus entrar no coração dele, porque não tem o Espírito, não tem como deixar o Espírito Santo agir, porque ele não tem o Espírito Santo morando dentro dele, ele não é templo do Espírito Santo. Então o homem carnal, o homem espiritual, aliás, o homem natural, não entende as coisas do Espírito justamente porque ele não tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. Agora eu quero falar sobre o segundo homem, que é o homem espiritual. No versículo 15 ele diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então quem é o homem espiritual? O homem espiritual é um homem que tem relacionamento com Deus, de pai e filho, ele é filho de Deus, ele já passou pelo processo do novo nascimento, e ele tem intimidade com Deus, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. Agora ele é filho de Deus e ele, além de ter um relacionamento entre pai e filho, ele tem uma intimidade entre Deus e ele, que agora ele é filho de Deus. Então o homem espiritual, ele julga as coisas, ele sabe que a guerra dele não é contra carne e sangue. A guerra do homem espiritual é contra as potestades do maligno, contra as potestades de Satanás, contra as hostes espirituais da maldade. Então este é o homem espiritual, ele sabe que precisa ler a Bíblia, ele sabe que precisa vigiar, ele sabe que precisa orar, ele sabe que precisa levar outras pessoas para Cristo, então ele sabe que ele tem que compartilhar o Evangelho para que as pessoas não vão parar
no inferno e posteriormente no lago de fogo. Então este é o homem espiritual, ele sabe que ele precisa estar em constante oração, que ele precisa estar em constante vigília, vigiando sempre, em todo o tempo, para que o inimigo não venha fazer ele tropeçar e para que ele mesmo, naquilo que ele condena, venha ser motivo de tropeço para ele depois. Então o homem espiritual, ele precisa andar na presença de Deus, ele sabe disso, ele entende essas coisas, ele compreende essas coisas. Então a gente pode definir um homem espiritual, que ele já esteja no nível espiritual, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mas com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então veja bem, o homem espiritual, ele começa a manifestar o fruto do Espírito na vida dele. Ele deixa ser conduzido pelo Espírito Santo no dia a dia dele. E essa condução pelo Espírito Santo vai fazendo com que ele se torne um coração alegre, um coração feliz, que ele comece a ter domínio próprio, que ele não se ira por qualquer motivo, que ele não busca a sua própria vingança, não busca a sua própria justiça, mas busca a justiça do Senhor. Então este é o homem espiritual, o homem bondoso, o homem benigno, amigo do bem, amigo de Deus, amigo da paz, e que prega o Evangelho, que viva o Evangelho como está escrito na palavra de Deus. Este é o homem espiritual. E em terceiro lugar, nós vamos falar do homem carnal. O homem carnal, ele tem relacionamento com Deus. Vamos ler aqui, no capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O Paulo está falando aqui da terceira classe de homem. O natural não entende as coisas do espírito, o espiritual julga todas as coisas, e o carnal é um cristão, já aceitou Jesus em seu coração, sabe que Jesus existe, mas não obedece os mandamentos de Cristo, não obedece o ídolo do Senhor, não obedece a palavra de Deus, quer viver segundo as suas próprias decisões. Apesar de ser filho de Deus, já ter entregado a sua vida para Deus, para Jesus, ainda vive uma vida como se ele não fosse um cristão. Na igreja é uma coisa, quando sai da igreja é outra pessoa completamente diferente. Então, como a gente sabe que o homem ele está sendo carnal? Porquanto havendo leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha que Paulo define, para compreender quem é carnal. O processo natural do ser humano quando aceita Jesus é chegar a um nível de espiritualidade. E este nível ele vai atingindo com o tempo essa maturidade. Então, ele diz assim, ainda não dê alimento sólido porque vocês não podem suportar, porquanto havendo ciúmes e contendas, significa que a pessoa é carnal, ele ainda pratica as velhas obras da carne, ele pratica o velho homem, ele deixa muitas vezes o velho homem falar no coração dele e agir como esse velho homem. E este é o homem carnal, que anda segundo a carne, né? Carnal, anda segundo a carne, que anda ainda como se não houvesse uma conversão. Já aceitou Jesus no coração, mas anda segundo não houvesse conversão, com ciúme, contenda, com ira, com inveja, com bebedice, com sensualidade, com adultérios, com prostituição. Uma pessoa que já recebeu Jesus Cristo, que já entregou sua vida para Cristo, tem que entender, chegar um momento, através da leitura da palavra, de renovar a mente, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, não vos conformeis, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar, irmão, carnal, a boa, perfeita vontade de Deus, quando você renovar sua mente,
pela palavra de Deus. Quando você começar a se alimentar da palavra de Deus, aí então você experimentará qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível, irmãos. A você que ainda não conhece as coisas do Espírito, entregue a tua vida para Cristo. Jesus tem uma vida nova para você, uma vida de paz, uma vida de longanimidade, uma vida de bondade, de fidelidade, de mansidão. Deixa essa vida torta que já não te leva para lugar nenhum. Venha para Cristo. E você que é espiritual, não deixe de pregar este evangelho da salvação. Leva o evangelho aos perdidos. Você compreende que se eles morrerem sem Cristo, irão para um lugar de tormento e de sofrimento. Você que é carnal, deixe de viver segundo a carne, irmãos. Vamos viver segundo a palavra de Deus. Se volte para a palavra de Deus, renova sua mente na palavra de Deus, busque ao Senhor em oração e passe do nível de carnal para o espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam compreender a vontade do Espírito Santo para cada um de vocês que me escuta neste momento, que me ouve neste momento. Jesus te abençoa. Jesus ministra esta palavra no teu coração. Eu espero que esta semente que estou lançando aqui agora possa encontrar um terreno fértil, um terreno onde possa dar fruto esta palavra, um terreno preparado para receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoa e eu quero terminar orando por vocês. Senhor Jesus, aonde este vídeo ocorrer, Senhor, cada pessoa que está me ouvindo neste vídeo, que receber este vídeo, Senhor, que o Teu Espírito possa fazer morada no coração deles, que o Teu Espírito Santo possa penetrar no mais profundo do coração e que esta palavra possa dividir, ó Deus, entrar no mais profundo para que na divisão da alma, do corpo e do Espírito, para que eles possam entender a verdade do Senhor. Pai, que aqueles que ainda já se entregaram, mas ainda andam segundo a carne, Senhor, que o Senhor toque no coração deles, ó Deus. Que o Teu Espírito os convença da justiça, do juízo e do pecado, Pai, para que eles possam viver uma vida santa e irrepreensível na Tua presença. E que Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.